Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bênção é a palavra do Senhor, nosso Deus, conduzir nossos passos, iluminar nossa vida, direcionar todo o nosso caminhar. Por isso, Senhor, estou aqui, estou na Tua presença, Senhor, invocando o Teu nome santo e poderoso sobre nós. Invocando, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua clemência, a Tua bondade. Invocando, Senhor, o nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra viva, palavra encarnada. Invocando no nome de Jesus a graça do Espírito Santo. Para que Teu Espírito socorra a nossa pobreza, a nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos meditar a palavra. E é reconhecendo nossa pobreza, nossa miséria, que nós pedimos uma vontade, um gosto pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pois nós queremos Te ouvir, Senhor. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Queridos e queridas, homens e mulheres de Deus, paz e ternura no coração de todos. Nós estamos meditando hoje o Salmo, que é a palavra de Deus, o Salmo 36. Lembrando que o Salmo 36, na versão hebraica, eu gosto de recordar que algumas Bíblias nossas usam os Salmos na sua versão grega, como, por exemplo, a Bíblia da Ave Maria, e por isso na sua Bíblia pode corresponder ao Salmo 35. Aqui, nossa Bíblia de referência é a Bíblia da CNBB, e nela, então, é o Salmo 36. Assim expressa para nós o autor do texto sagrado. No coração do ímpio fala o pecado. Temor a Deus não existe para ele, pois ilude-se consigo mesmo em procurar sua culpa e detestá-la. Suas palavras são maldade e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Trama no seu leito a maldade. Obstina-se no caminho que não serve. Não quer rejeitar o mal. Senhor, Tua bondade chega até o céu, e Tua fidelidade chega até as nuvens. Tua justiça, Senhor, é como os montes mais altos. Teus juízos, como o grande abismo. Tu salva homens e animais, Senhor. Como é preciosa a Tua graça, Senhor. Os homens se refugiam à sombra das Tuas asas. Saciam-se da abundância de Tua casa, da torrente das Tuas delícias, lhes dás de beber. Pois em Ti está a fonte da vida. Em Tua luz nós contemplamos a luz. Concede sempre a Tua graça a quem Te conhece, e a Tua justiça aos retos de coração. Não deixes que me alcance o pé dos soberbos, não me faça fugir a mão dos ímpios. Caiam os que cometem o pecado, abatidos não podem reerguer-se. Vamos penetrar agora na riqueza maravilhosa que o Salmo traz para nós. Primeiro, exaltar o Senhor. O princípio maravilhoso é reconhecer quem é o Senhor nosso Deus. Quem é o Senhor para nós, quem é o Senhor na nossa vida, quem é o Senhor na nossa história. Por isso o versículo 6 expressa assim: Senhor, Tua bondade chega até o céu, Tua fidelidade até as nuvens, Tua justiça é como os montes mais altos. Ora, a bondade do Senhor, nosso Deus, ela chega até o céu, ela chega em todo o universo. Em outras palavras, em todo o mundo está a bondade do Senhor. O outro salmo até expressou isso para nós, né? Em toda a terra nós contemplamos a bondade de Deus, ou Sua bondade se estende por toda a terra. Na verdade é isto. Na verdade é que em tudo aquilo que vemos, contemplamos, que vem das mãos de Deus, nós contemplamos a bondade do Senhor nosso Deus. Do sol que nasce a cada dia, ao sol que se põe, à lua, às estrelas, a toda a maravilha da criação é expressão
da bondade, da ternura e do cuidado do Senhor nosso Deus. Como é preciosa a tua graça, meu Deus, e por isso os homens podem se refugiar na sombra das tuas asas, porque preciosa é a graça do Senhor. Para não perder as palavras, eu queria que nós realmente nos centrássemos naquilo que o Salmo está dizendo. O que é precioso? Senão aquilo que é muito valoroso. Ou talvez a coisa mais valorosa, mais importante que nós podemos ter. Se eu acho preciosa esse diamante, esse ouro, essa prata, esse objeto, essa bijuteria, muito mais do que essas coisas todas, o que é precioso de verdade é a graça do Senhor. Aquilo que é precioso eu não só aprecio, eu tomo posse, eu me apodero, eu deixo que se apodere de mim aquilo que eu dou como valioso, precioso para mim, para a minha vida. Por isso não deixe de apreciar, saborear, não deixe de se apossar e ser apossado pela graça do Senhor nosso Deus, porque nada mais é importante para a nossa vida. Nós até buscamos tantas coisas, mas nada pode ser mais precioso, valoroso para nós do que a graça do Senhor nosso Deus. E digo mais, outro princípio maravilhoso, versículo de número 10. Que bênção, é o versículo 10, diz assim, pois em ti, ou seja, no Senhor, está a fonte da vida, e na tua luz nós vemos, nós contemplamos a luz. Primeiro, em Deus está a fonte da vida. Estão buscando a fonte da vida. Estão buscando meios para se viver mais. E deve-se buscar uma vida mais saudável, uma vida mais correta, vida mais justa. Isso é mais do que louvável. Mas a fonte da vida é uma só. Ela é Deus. É caminhar na presença dEle, é viver na presença dEle, é guardar sua palavra, é guardar o seu amor, é guardar o temor do Senhor nosso Deus, e nele nós encontramos a razão de viver, o sentido de viver e o porquê viver. Por isso andemos sempre, caminhemos sempre no Senhor, porque Ele é a fonte da vida. Concede, Senhor, sempre a Tua graça a quem Te conhece, e concede, Senhor, justiça aos de reto coração. Primeiro é isso que está expressando a súplica do versículo 11, que Deus conceda sua graça sempre quem o conhece. O que é conhecer a Deus? Se não se voltar para Ele, se não procurar crescer na intimidade com Ele, na proximidade mesmo com Ele, e quanto mais nos aproximamos dEle, mais nós tocamos a sua graça. Mas nós contemplamos a sua luz, na tua luz nós contemplamos a luz. Porque Ele é a luz e nele nós contemplamos a luz que precisamos para caminhar. Sabe? Nós precisamos de luz, de luzes, mas precisamos sobretudo da luz, porque luz aqui é a iluminação, a luz aqui é a sabedoria, a luz aqui é a direção. Busquemos sempre na serenidade do coração a luz que vem de Deus, para iluminar essas coisas obscuras, os vazios da nossa própria alma, as penumbras que invadem às vezes o nosso espírito. Busquemos a luz que é o Senhor nosso Deus. Ele há de iluminar todas as estradas escuras, obscuras da vida de cada um de nós. Mas o Salmo começa no versículo 2, falando, na verdade, da obstinação do ímpio. Nós nos alimentamos daquilo primeiro que é Deus. Mas o Salmo expressa que no coração do ímpio, quem fala é o pecado. Não existe o temor de Deus no coração do ímpio. Não é que o ímpio não crê em Deus, não, nós todos cremos, mas muitas vezes nossas ações são iníquas. E a maior iniquidade é deixar que o pecado fale mais alto em nossa vida do que a graça. A iniquidade é deixar de temer a Deus.
obedecer a Deus, ouvir a Deus, deixar que Deus direcione nossa vida. E o ímpio faz isso, o ímpio se ilude consigo mesmo. Sabe o que acontece? Nós podemos ter procedimentos iníquos, cometermos a impiedade e acharmos que a vida está indo muito bem. Alguém me disse, eu vivo muito bem sem Deus, viu? Ele no canto dele e eu no meu. E aí a pessoa se obstina em viver assim e vai muitas vezes trilhando caminhos errados, vidas erradas, coisas pecaminosas, e quando depois tudo se ajunta e a vida vira uma bagunça, uma temeridade só, aí nós vamos entender o quanto precisamos de Deus, aquele que desprezamos ao longo da estrada. Por isso não sejamos ímpios nem insensatos, mas tenhamos um coração sensato, temente ao Senhor nosso Deus. Muito bem, conosco esteja agora o Padre Antônio Xavier. Este Salmo 36 é um salmo muito interessante, porque nós vemos aqui a vida do homem apresentada em duas perspectivas. Ali do versículo 2 até o versículo 5, nós vemos o homem sobre o império do pecado, né? Por isso é chamado de ímpio, aquele que termina por cometer impiedades, que quer dizer atos que terminam por desagradar a Deus, porque são contrários à vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus, ela também bate com aquilo que nós encontramos na própria criação. E depois nós vemos, do versículo 6 ao versículo 10, o homem sobre o império da graça. E essa expressão tão bonita e tão cara nesse salmo, de dizer a Deus, em ti está a fonte da vida. Algo muito bonito, né? Porque a fonte da vida aqui é entendida como uma água realmente, uma água que brota, porque nós estamos diante de um salmo que é um salmo típico do povo quando está em translada no deserto. E que diante da água, ali da sede, quando encontra uma água que toma aquela água fresca, né, que mata a sede e que ao mesmo tempo adquire ali forças para continuar aquela trajetória no deserto, pode dizer, Senhor, Tu és a fonte da vida. E a fonte da vida são essas fontes que nascem no meio do deserto, que são capazes de alimentar com água boa. A fonte da morte é uma água que brota ali, que está contaminada, está estragada de algum jeito. E é assim que reconhece o salmista. Nós estamos num mundo marcado por tanto mal, mas por tantas coisas, que somente aqueles que estão debaixo da vontade de Deus terminam por encontrar a fonte da vida. Duas formas de ser e de se posicionar diante de Deus. Senhor nosso Deus, Tu és a fonte da vida. E na Tua luz, Senhor, nós contemplamos a luz. E o que nós suplicamos é isso, Senhor, que a nossa vida esteja em Ti, que a nossa vida seja preenchida, iluminada, conduzida, guiada pela vida, Senhor, que o Senhor trouxe a nós. Não queremos viver uma vida mundana. Não, nós não queremos viver uma vida pagã. Não, nós não queremos viver como os ímpios, Senhor. Nós queremos ter um coração que seja temente à Tua palavra, um coração que seja temente à Tua presença. Nós queremos caminhar na obediência, Senhor, à Tua palavra. E é por isso que nós pedimos a Tua luz. Porque é na Tua luz, Senhor, que iremos caminhar na graça. É na Tua luz, Senhor, que iremos caminhar na direção certa da vida. Vem iluminar as escuridões, as temeridades, as coisas tenebrosas que muitas vezes se escondem dentro de nós. Que a Tua luz, Senhor, seja a luz a guiar e conduzir os nossos passos. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre, Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz e muita bênção de Deus na sua e na vida de cada um de nós. O Salmo de hoje nos recorda a temeridade do ímpio que não se deixa guiar por Deus, mas pelo pecado. Mas nós que caminhamos em Deus e precisamos sempre caminhar em Deus, a luz dele estará guiando os nossos passos. Continue a meditar no seu coração aí a riqueza deste Salmo 36 que meditamos hoje. Deus abençoe imensamente você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.